Olá, meus irmãos. Olá, povo amado de Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos. Presbítero Carlos Céu de Cristo, mensageiro da palavra do Senhor. Meus irmãos, essa mensagem de hoje é para responder uma pergunta de um seguidor de uma ovelha. A ovelha me perguntou: irmão Carlos, como estudar o texto bíblico para pregar? Como que eu faço com a leitura da Bíblia para me aplicar no púlpito? E eu quero aqui responder essa pergunta com muita sabedoria de Deus, através da palavra de Deus. Eu quero responder com um versículo que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que nos diz bem assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Meu irmão, minha irmã, essa pergunta é muito interessante, muito propícia para o momento em que vivemos. Momento em que pregadores estão aí pregando a ermo, pregando palavras vazias, mensagens vazias. E essa pergunta, ela é bem oportuna. Pregação, meu irmão, minha irmã, não é simplesmente falar bem ou emocionar a igreja. Não, não. É comunicar fielmente a palavra de Deus. Para isso, o pregador ele precisa ser aí um estudante sério dos textos bíblicos. Não basta, meu irmão, você abrir a Bíblia, abrir assim ao acaso. Não, não, não. Não basta isso. É necessário interpretar corretamente. É necessário aplicar com sabedoria e entregar com unção. Vamos ver junto aqui os passos para estudar a Bíblia, mas com profundidade, e preparar aqui mensagens impactantes para a vida daqueles que anseiam ouvir aí a palavra de Deus. Primeiro passo. Meu irmão, primeiro passo é você orar. Orar antes de começar qualquer coisa, principalmente o estudo. Precisa orar. Em Salmos capítulo 119, versículo 18, a palavra nos diz: desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Meu irmão, minha irmã, antes de abrir qualquer texto bíblico, primeiramente abra o coração diante de Deus. Abra o coração diante de Deus. Peça ao Espírito Santo revelações, discernimento. A Bíblia é um livro espiritual. Sem oração, você corre um sério risco de tratar coisas sagradas de forma superficial. Ore pedindo luz para entender a graça, para transmitir essa graça. Ore. A oração é a chave de você estudar a Bíblia e pregar a Bíblia. Amém? Segundo passo, leia o texto completo. Não vá ali naquele versículo. Antes, leia o versículo completo. Não apenas o versículo. Por quê, meu irmão? Entenda o contexto da história. E para você entender o contexto da história, é necessário você ler o texto por completo. Antes e depois. Entenda quem escreveu esse texto. Entenda para quem ele escreveu esse texto. Entenda em
que situação que ele escreveu esse texto. Observe o que vem antes. Versículo, por exemplo, aqui, nós estamos aqui em 2 Timóteo 2,15, né? Então, você precisa ir lá no versículo 1, né? Tem que vir desde o versículo 1, meditando. Observe bem o que vem antes, o que vem depois desse versículo escolhido. Identifique ali o tema central. Nunca, meu irmão, nunca use textos isolados para apoiar suas ideias. Deixe o texto falar por si mesmo, evitando tirar ali conclusões fora do contexto. Terceiro passo, interprete o texto com atenção, meu irmão, com atenção. Em Salmo 119, lá no versículo 130, nos diz: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Ou seja, analise palavra-chave. Vai lá na palavra-chave e analise ela. O que ela significa? Compare versões bíblicas, linguagens diferentes. Use comentários, dicionários, ferramentas confiáveis. Meu irmão, busque entender o que o texto dizia para eles lá na época, antes de dizer o que ele diz para nós aqui. Não pule direto para a explicação sem antes fazer uma boa interpretação. Não faça isso, tá bem? Quarto passo, precisamos extrair princípios e lições. Primeiro passo, pergunte o que esse texto revela sobre Deus, sobre o homem e sobre a relação entre eles. Precisamos identificar verdades universais que atravessam os tempos. Meu irmão, minha irmã, uma boa pregação não é apenas informativa, mas ela precisa transformar. Tem que ser uma pregação transformadora. Temos que mostrar ao povo de Deus as lições práticas e espirituais que fluem desse texto que você escolheu. Quinto passo, construa uma estrutura clara. Comece com uma instrução impactante. Organize o conteúdo em tópicos, normalmente em 2 a 4 pontos. Finalize com uma conclusão que chame a atenção, que chame a reflexão, a ação. Meu irmão, mensagens desorganizadas, elas confundem. Mensagens bem estruturadas, elas marcam o coração. Sexto passo, aplique para o ouvido, o coração e a vida. É para isso que tem que ser aplicado essa mensagem. Em Tiago capítulo 1, versículo 22, a palavra diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. O que Deus quer que as pessoas mudem? O que Deus quer que as pessoas mudem? O que Deus quer que eles creiam ou façam? O quê? Como essa palavra ela vai tocar as realidades do público hoje? A aplicação conecta o texto com a vida. Então não pregue apenas informação, pregue transformação. E para terminar essa mensagem, meu irmão, eu quero dizer para você que pregar é um privilégio e é também uma responsabilidade. Quem sobe ao púlpito precisa primeiro descer a palavra. Seja um obreiro aprovado, que maneja bem as escrituras, e Deus usará sua voz para impactar vidas, para transformar vidas, para salvar vidas. Frases de impacto precisa ser usada. A pregação poderosa nasce de uma Bíblia aberta, não na mesa, não no altar, em nossos corações.
corações quebrantados e um espírito que sopra a vida. E hoje eu quero deixar um versículo para você que fez essa pergunta, para todos vocês, meus irmãos, meus amigos, meus seguidores, que se interessam por esse conteúdo, por esse tema. Veja só, Neemias capítulo 8, versículo 8 nos diz: leram um livro na lei de Deus claramente e deram explicações de modo que entendessem. Josué capítulo 1, versículo 8 diz: medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Hebreus capítulo 4, versículo 12: a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? Glória a Deus, meu irmão. Espero que eu tenha aqui deixado um pouquinho claro aí para esse seguidor de como se deve estudar o texto bíblico para pregar, né? E eu torno a repetir aqui: procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Amém? Tá aí para você como se deve estudar um texto bíblico para pregar. Amém? Tá aí uma leitura apta para ser aplicada na vida dos nossos irmãos e irmãs. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor. Me sigam aí nas redes sociais para mais mensagens poderosas como essa. Amém? Que Deus abençoe a todos. Presbítero Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.